Irmãos, qual o tema da nossa mensagem de hoje? O que acontece quando morremos? Nós estamos numa série chamada Segunda Vinda de Cristo. Jesus disse assim: eu vou preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então essa é uma promessa de Jesus, que ele iria, ele morreu, ele ressuscitou e ele viria novamente. Então Jesus, o Antigo Testamento prometia que Jesus viria, ele veio. Jesus disse que morreria, ele morreu. Jesus disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. E ele disse que voltaria. Espere, aguarde. É a segunda vinda de Cristo. Então é uma série, eu sei que é uma série difícil, é uma série para nós assim, falar de futuro não é fácil. Eu sei que as células talvez estão encontrando até dificuldade, porque é um tema polêmico, futuro, não sabe bem o que virá, são especulações, mas eu acho que é importante a reflexão, eu acho que é saudável o tema, eu acho que é oportuno o assunto para a nossa meditação nos cultos e nas células durante a semana. Fazendo uma retrospectiva, a primeira semana eu fiz uma pergunta, que foi o tema da primeira semana, que foi: você está preparado? Onde naquela ocasião nós falamos da parábola das 10 virgens, onde Jesus falou que tinha 5 virgens que eram nécias, que não levaram o óleo, e outras 5 prudentes, que levaram o óleo, tinham óleo de reserva. E Jesus encerrou a parábola dizendo: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Então a primeira semana da série nós falamos sobre se nós estamos preparados, porque o dia ninguém sabe, só o Pai. Mas vai ser no dia 20 do mês tal de 2020. Irmãos, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, está na Bíblia isso. Temos que estar preparados. A segunda semana da série, que foi semana passada, foi uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Perguntaram quais seriam os sinais da sua vinda. E lá em Mateus 24, nós vimos semana passada 8 sinais que Jesus falou: que haveria falsos profetas, guerras, fomes, terremotos, aumento da iniquidade, esfriamento do amor, e seria a pregação do Evangelho por todo o mundo, e então viria o fim. Está registrado em Mateus 24. E avançando o estudo de hoje, eu me proponho a falar com vocês um pouco sobre o que acontece quando morremos. É um assunto importante para esclarecer muitas vezes aqueles que não sabem, que não entendem. Então eu vou iniciar, e nós vamos conversando aí do assunto. Penso que no final vamos chegar num bom raciocínio. Nunca me esqueci de um texto que eu li de Pedro Bial, jornalista Pedro Bial, chamado Morrer é Estranho. Eu achei interessante quando eu vi esse texto na internet. Ele diz assim, que morrer, gente, ninguém espera morrer. Morrer é estranho. Ele fala que você combinou um jantar com a namorada, você está em pleno tratamento dentário, você tem que autenticar um documento no final da tarde ou no início da tarde no cartório, você tem que colocar gasolina e de repente morre. Ele fala: morrer é estranho. Uma hora para outra tudo termina. Ele diz: numa colisão de carro, uma artéria entupida, um disparo de uma pessoa que gostou do seu tênis, de um ladrão que gostou do seu tênis. Ele diz: você deixou camisas penduradas nos cabides, toalha úmida, talvez no varal. Você deixou contas a pagar, senhas do cartão de crédito que talvez sua esposa não sabe, ou seu marido não sabe, e de repente você morre. É estranho, não é? Estranho. Imagine, você vai descobrir uma conta vencida do seu esposo, da sua esposa, que você não sabe
que existia essa conta? Ou que você vai pagar a conta e você não sabe a senha do cartão dele? É muito estranho morrer, gente. Muito estranho. Eu passei por isso com meu pai. É muito estranho, é uma coisa horrível. A gente não sabe as coisas. A gente não sabia muitas vezes o que ele tinha na poupança, o que ele tinha no cartão, as dívidas que ele tinha. A gente não sabia de nada. Não sabia. Talvez você tome café e não almoce. Talvez você caminhe pela rua e não chegue à esquina. Talvez você comece a falar e não termine o raciocínio e você morre. Morrer é estranho. Morrer é estranho, mas ninguém está livre, né? Ninguém está livre da morte. E uma igreja do nosso tamanho já, podemos a qualquer momento receber uma notícia. Infelizmente, quanto maior a igreja, maior a possibilidade de pessoas morrerem. E a gente sofre. E dói. E eu também não estou livre, não. Ninguém está livre da morte, do morrer. Uma das pessoas que me marcou muito foi a morte do Steve Jobs. Steve Jobs morreu jovem, com 56 anos de idade. Um cara fenomenal, rico, inteligente, que morreu vítima de um câncer com 56 anos de idade. Talvez tenha pessoas aqui que tenham essa idade e estão cheias de saúde, cheias de vida, de vitalidade. 55 anos, hoje a pessoa está cheia de vigor. O Steve Jobs foi um cara tão inteligente para mim, eu admiro muito a sua contribuição. Vocês lembram a era do Walkman? Aqueles Walkman que a gente ouvia. Quem aqui já teve Walkman? Entrega a sua idade aí. Talvez um adolescente aí, um junior, ele olha assim e fala assim: que peste é isso? Não acredito que meu pai usava esse negócio, ridículo. Você colocava uma fita ali dentro, viu Samuel? Entrava uma fita ali dentro. Sabe o que é fita? Não tem nem ideia, né, Samuel? Sabe o que é disco? E de repente, inventa-se um equipamento pequenininho, que cabe ali dentro 1000 músicas. 1000 músicas, um iPod. E ali você vai caminhar, vai para a rua, tem mais de 1000 músicas ali dentro. Claro que foram várias pessoas aí que participaram desse processo. Depois veio o iMac, ou o MacBook, ou enfim, que ele conseguiu fazer aquele computador primeiro que era tão antigo, aquele disquete. Quem lembra de disquete? Quem já usou disquete? Os grandão, esse aí tá velho, hein, Toninho? Isso não é minha época, não. Sou da época do menor. Inventou aí um notebook de poucas gramas. Quem não se lembra daquele antigo celular que parecia um tijolo gigante? Ele fazia o quê? Ligava. Só isso que ele fazia. Mais nada. Ué, para que serve um telefone? Para ligar. Diz que uma vez uma pessoa falou assim para o pastor, um pastor falou assim para a esposa, eu ouvi essa história, por isso estou contando, falou: meu amor, compra um celular para mim. Aí ela falou assim: mas você quer o quê? O que tem que ter no celular? Ele falou assim: não, quero que ligue. Só que hoje não é mais assim. Hoje um celular, ele tem calculadora, ele tem luz. Você chega na sua casa, não achou a chave, você liga a luz, você vai na luz, no cinema. O celular hoje tem e-mail, agenda, GPS. Eu acho que inclusive se a gente perder um celular, a gente fica louco. Hã? Até o iPod já era, porque o celular hoje já tem música dentro dele também. E também uma linda invenção foi o iPad, que aposentou muitas vezes os jornais, as revistas e os e-books.
estão já na sua mão, no download, você já acessa. Mas esse homem, com tanta inteligência, com tanta sabedoria, com tanto dinheiro, morreu, gente. Com 56 anos de idade. 5 de outubro de 2011. Sabe qual que era a fortuna dele? 8 bilhões, quando ele morreu. Eu lembro quando ele morreu, o dinheiro dele, para você ter uma ideia, que ele tinha, ele comprava praticamente, não só uma cidade, mas um estado. Comprava. Todas as casas. O tamanho da fortuna desse cara. Dinheiro que não dá para imaginar. Do seu patrimônio, das suas bolsas de valores, do negócio que ele criou. Mas ele não conseguiu viver um dia a mais. Ele não conseguiu viver um segundo a mais. Um minuto a mais. Diz que uma vez, um pai muito doente e muito rico, e os filhos chegaram para o médico e falaram: doutor, eu sei que o estado do nosso pai é muito grave, eu sei que o estado de saúde do nosso pai é muito complicado, mas não preocupe com dinheiro, nós temos muito dinheiro, faça o que for preciso, nós vamos pagar tudo, vamos pagar o que precisar, UTI, tudo. O médico falou assim: o problema não é dinheiro, o problema é saúde. Não estão falando de dinheiro, estão falando de saúde. Irmão, saúde muitas vezes não se compra. Não se compra. Pode ser o hospital mais famoso do mundo, não consegue dar 1 minuto de vida a mais para o Steve Jobs. Não conseguiu dar 1 minuto a mais de vida. Tem pessoas que têm medo da morte. Eu pergunto: você tem medo da morte? Pergunta para quem está perto de você. Fala assim: ei, você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Não é? Medo. Teve uma época que eu tinha medo de morrer. Quando eu era criança, eu colocava a mão no coração para ver se o coração estava batendo. Aí eu falava assim: mãe, não estou ouvindo meu coração. A mãe falava assim: Daniel, fica tranquilo que ele está batendo. Dizia: mãe, eu não estou ouvindo, mãe, parou de ouvir. Medo da morte. Mas a morte, gente, ela é um ciclo tão natural que a gente cresce, a gente nasce, a gente cresce e a gente morre. Nascer, crescer e morrer. Por mais que te admires, todos que estão aqui morrerão. É uma notícia real. É certo que hoje a invenção desenvolvimento da medicina, dos antibióticos, das vacinas, nós temos prolongado a morte. Estamos vivendo mais. Caminhada, atividade física, alimentação saudável. Vivendo bastante. Vivendo com saúde. Mas, irmãos, nós não estamos livres da morte. Por exemplo, H1N1, mosquito da dengue, Zika, tantos outros, câncer, bactérias. Ninguém está livre. Nunca esqueço do Eric e da Patrícia. O Eric está aí hoje? Lembra, Eric? De uma viagem de lazer, uma bactéria, e aí até a UTI, né, Eric? Até na UTI. Tive a oportunidade de visitar o Eric no dia do aniversário dele, no quarto de um hospital, e levar um bolo para ele lá dentro ainda. O Eric, graças a Deus, está bem de saúde hoje. Mas, irmãos, ninguém está livre. Uma viagem, ele foi para o Nordeste, a passeio. Foi passear com a família. E lá naquela viagem adquiriu, comeu um alimento, uma bactéria, enfim, isso foi evoluindo, piorando na viagem, no avião. E aí chegou aqui e teve que ser internado. Foi para a UTI. É muito sério o assunto.
E a gente, quando fala de morte, a gente não gosta de falar, né? A gente fala assim, fulano bateu as botas, né? A gente fala assim, fulano foi a óbito. A gente tem dificuldade até para falar para as crianças, né? Como que fala para a criança que morreu a avó? E o vô, não, virou uma estrelinha. É difícil o assunto da morte. Conta ou não conta? Fala ou não fala? Leva no velório ou não leva? Eu lido com isso. A morte, o morrer. Irmãos, e quando a morte ainda é natural, o que é morte natural? Quando a gente espera. Morte com 80 anos, 90 anos. Eu estou com meu avô agora comemorando 90 anos em São Paulo. Estou indo visitá-lo agora com a graça de Deus no segundo semestre. Talvez ele nem me reconheça, talvez ele nem saiba mais quem eu sou. Espero que ele dê algum contato comigo, porque ele é muito próximo de mim. Eu morava em São Paulo, meus pais trabalhavam o dia inteiro em São Paulo, saíam de casa madrugada, voltavam à noite. E eu fui criado com meu avô, com a minha avó. E ele está numa fase agora chamada de demência, de Alzheimer, esquecimento. Então, a gente aguarda já, qualquer dia, uma ligação dizendo, o vô morreu. Mas, irmãos, essa morte é esperada. E a morte súbita? Sabe o que é morte súbita? Quando não dá recado, não dá aviso. A morte súbita acontece inesperadamente. Eu lembro do acidente da Gol, que foi quando o voo se chocou com aquele Legacy, e o avião caiu lá na Serra do Cachimbo. Isso foi em 2006. Sabe quantas pessoas morreram? Está lá 154 pessoas. Pessoas que saíram de um ponto para irem até um outro ponto. A família estava aguardando lá. Alguém estava esperando, ou até a sua volta. Uma viagem de rotina, de trabalho. Um técnico em informática, nesse voo, estava indo pedir a namorada em casamento. Veja isso. Vou repetir. Um técnico de informática estava indo pedir a namorada em casamento. Uma médica estava com seu filho de 3 anos. Outra médica estava com seu noivo. Um pastor da Assembleia de Deus voltava do Amazonas, onde tinha inaugurado uma nova congregação. Enfim, esse acidente deixou 100 órfãos, 100 filhos, 100 pessoas, 100 crianças que não tinham mais seus pais vivos. 100 órfãos. Irmãos, e o mais doloroso é quando você não tem o quê? O corpo da pessoa querida. Um acidente como esse, não sobra nada, praticamente. É feito para descobrir as pessoas, é feito o chamado exame de DNA. E quando você não tem aquela pessoa no caixão, morta, você vê aquela pessoa, parece que há uma esperança de que um dia ela vai voltar. Há uma esperança de que um dia ela vai aparecer. Já viu pessoas que perderam alguém assim? Por exemplo, sumiu uma pessoa sei lá, foi fazer uma caminhada lá, não sei aonde, sumiu e nunca acharam. A família até hoje aguarda. Nutre-se a esperança de que um dia vai aparecer, porque não viu o corpo morto, porque não viu o caixão. E disse que nesse velório aí, nesse acidente, tinha uma mulher que gritava assim: eu só quero a cabeça do meu marido. Ela falava isso. Eu só quero a cabeça do meu marido. Então, irmãos, não é fácil falar sobre a morte, vivenciar a morte, perder um ente querido.
O que é a morte? Algumas frases que eu achei interessante. Um jornalista disse assim: morrer é fechar os olhos para ver melhor. Philip Yancey, um escritor cristão, ele fala assim: a morte é um túnel assustador, e nós somos sugados para dentro dele por uma força poderosa. Ninguém espera pela morte ansiosamente. Temos medo, a opressão, dor, escuridão. É o desconhecido. Mas além da escuridão e da dor, há um novo mundo perfeito, quando depois da morte, acordamos naquele radiante mundo novo. Nossas lágrimas e dores serão apenas memória. Essa é a forma cristã de ver a morte. Filósofo romano Seneca: deve-se aprender a viver por toda a vida, e por mais que te admires, durante toda a vida deve-se aprender a morrer. E uma psiquiatra que fala sobre luto, ela diz: a morte é como a chegada ao topo da montanha, admira-se a paisagem, mas compreende ser obrigatório a descida. Gente, a gente tem que ter a preparação e a coragem de enfrentar a morte. Porque nós que somos crentes, nós somos cristãos, para nós a morte, ela é o quê? Ela é uma passagem. Para nós a morte não é irmos para um túmulo gelado, frio. Não, para nós a morte é ir mais perto de Deus. Eu gosto de uma ilustração, às vezes eu conto em velório, como uma viagem. A morte como uma viagem. Escute aqui que eu vou contar para você. Imagine um barco, imagine um navio, e aquele navio você visualiza um porto ali, algo grande, as pessoas acenando, dando tchau. O navio vai distanciando do porto. E no começo aquele navio assim, ele é bem grande, ele é alto, tem esses navios transatlânticos gigantes, você fica miniatura perto dele. Mas ele vai se distanciando e parece que ele vai o quê? Diminuindo. Aí você vai olhando assim, está longe. E você vai vendo, vai ficando cada vez mais invisível. Ele vai seguindo o rumo. Mas a gente sabe que aquele barco ele não afundou, que aquele barco não sumiu, que aquele navio ele continua a viagem. Talvez nós aqui não estamos vendo, nós não conseguimos enxergar. Mas é certo que do lado de lá tem pessoas esperando, não tem aquele navio? Seja empresa, seja família, seja amigos. E quando eles veem aquele navio chegando, eles falam: olha, o navio está chegando. O navio está vindo, e aquele pequeno ponto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E daqui a pouco aquele navio chega no porto. E lá estão as pessoas também ali, recebendo os queridos, os amigos. Ali está o braço e o abraço de Deus, dizendo: bem-vindo à minha casa. A morte é assim, irmãos. Quando você vai num velório de um cristão, você vê aquela paz, você vê aquela tranquilidade, você vê que as pessoas assim estão tristes, claro, estamos sofrendo também, tem lágrimas, com certeza, mas não há aquele desespero, não há aquela gritaria, não há aquele... Não, há uma esperança, há um consolo, há uma tranquilidade de que para nós morrer é lucro, para nós morrer é estar com Cristo, para nós morrer é descansar em Deus. Irmãos, eu estou falando aqui várias vezes sobre o meu pai, para quem está no assunto, mas o velório do meu pai foi uma morte súbita. Foi uma morte com 46 anos de idade. Ninguém esperava. Ele tomou café da manhã, saiu e nunca mais voltou. Sofreu um acidente de moto.
tinha uma faixa de propaganda, ele passando na rua de moto, a faixa caiu, ele perdeu o controle na moto, com a faixa, entrou no meio-fio e bateu num poste, a cabeça num poste. E para piorar, a faixa era de uma igreja evangélica, que ia ter um culto de fogo, de milagre, de poder, de unção. Colocaram mal a faixa, não amarraram bem a faixa caiu numa avenida movimentada, e ele passou bem nessa hora. Irmãos, meu pai, quando ele bateu a cabeça, dali, ele já foi para a UTI. Ele já teve um traumatismo craniano e estava em coma. Não houve despedida. Mas é certo que depois de alguns dias foi decretado a morte cerebral e fomos para o velório. E interessante que o velório do meu pai foi um velório muito tranquilo, muito calmo. Nós estávamos muito tristes, mas não havia gritaria, não havia desespero, não havia revolta. Por quê? Porque nós entendíamos que morrer é estar com Cristo, que morrer é lucro, como diz a Bíblia, que essa vida é uma vida difícil, de lágrimas, de cansaço, de enfado. E nós tínhamos esse conhecimento. E foi interessante que ele tinha um amigo lá na empresa dele, que esse cara ficou tão assim, encantado do jeito que nós, da família, os filhos reagiram, que ele começou a levar os filhos dele na igreja depois do falecimento do meu pai. Ele falou assim: eu preciso ensinar os meus filhos essa religião. Porque ele viu que eu, as minhas irmãs, a minha mãe, a gente não tinha desespero. A gente estava em paz, estava consolado pelo Espírito Santo. E ele começou a levar as crianças dele na época, na igreja, na escola dominical e no culto, logo após o velório. Eu observei isso, mas era assim, ele deixava na porta e eu vinha buscar depois. Tipo assim, eu não vou seguir não, mas eles vão seguir. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é o que acontece quando morremos. Há muita especulação sobre o assunto. Tem gente que acha que quando morre o espírito fica vagando. Lembra do Ghost? Filme Ghost? Né? E a gente é muito educado pelas mídias, né? Pelos filmes, pelas novelas. Então você está lá, sente um arrepio. Acho que passou o meu ente querido aqui. Está lá fazendo barro lá, né? Lembra da cena do Ghost? O nome do filme é Ghost, do outro lado da vida. Tem gente que acredita nisso. Mas será que é isso que a Bíblia fala? Com certeza não. Outros acreditam que quando a gente morre, a gente vai ir para o vazio, ir para o nada. São os chamados ateus, né? Não tem nada, morreu, acabou. É vazio, é escuridão, não tem nada depois. É o fim da existência. Tem outros que acham que tem o purgatório. E purgatório foi ensinado há muito tempo. Que aí você ficava lá, né, no purgatório e quem sabe uma hora você saía de lá. Ia para o céu ou para o inferno. Então há muita reflexão, há muitas ideias. Eu queria trazer-nos para a Bíblia nessa noite e explicar para nós sobre o assunto. Queria usar o texto dos ladrões na cruz, dos dois ladrões que está lá em Lucas 23, do 39 ao 43. Está com sua Bíblia em mãos? Veja aí. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deixa eu explicar esse texto para vocês. Se você ler o versículo 33, que é um pouquinho antes, fala que
quando chegou no Calvário, ali o crucificaram, bem como 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Então imagine a cena. Está Jesus na cruz. Do lado dele tem um ladrão e do outro lado tem outro ladrão. Um deles fala assim, um blasfema, né? Um deles zomba. Um deles fala assim: ei, você não é o Messias? Por que você não se salva? E salva a gente também. O texto fala isso, né? O texto fala isso, que ele blasfemava. O que é blasfemar? É zombar. Não era um pedido, era uma zombaria. Se você não é Messias, desce daí. E aí tira eu também. Já que você não é o cara, é um tom de ironia quando a Bíblia fala blasfemar. Mas tem um outro ladrão que ele fala assim: ei, imagina a cena, né? Um está do lado de lá, Jesus no meio, outro está de cá. Fala: ei, o que você está dizendo aí, meu amigo? Você não, nem nessa hora você não para pensar? Ele fala assim: nem ao menos você teme a Deus na hora da sua morte, ô seu cara. Está na Bíblia. E ele fala: porque nós estamos aqui, porque nós merecemos o castigo. Mas ele fala: mas aquele ali, que está aqui no nosso meio, Jesus Cristo, nada fez, nenhum mal fez. E ele encerra assim: Jesus, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando o quê? Quando vieres no teu reino. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele pensava, né? Exatamente o que? Quando Jesus morresse, ele ia voltar, alguma coisa. Ele não entendia teologicamente nada que estava acontecendo. Você não é Messias? Já que Messias veio uma vez, alguma coisa vai acontecer aí. Então quando você vier de novo, lembra-te de mim, sei lá o que você vai fazer aí. Mas Jesus fala uma coisa interessante para ele. Jesus fala o que para ele? Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Irmãos, hoje mesmo. Ou seja, quando a gente morre, gente, hoje mesmo você já está com Deus. Hoje mesmo. Não é amanhã, não é ontem, não é daqui um mês, daqui um ano, não é hoje. Jesus fala para ele: hoje mesmo você estará. Depois de algumas horas ali, aquele ladrão morreu. Morreu de desgaste físico, de sede, de fome, de tortura. Os ossos, os órgãos entraram em falência. Mas o espírito dele, sim, foi para o céu. O espírito dele. A Bíblia fala que quando a gente morre, em Eclesiastes, fala: o pó vai para a terra. O espírito vai para Deus. O pó vai para a terra e o espírito vai para Deus. Irmãos, então por isso que o velório de um cristão, ele não é um desespero. O velório de porque se você tiver esse entendimento aqui, você não vai se desesperar. Porque você entende que para você, hoje você está com Deus. Ou o seu ente querido, que descansou em Cristo, está gozando da presença de Deus. Hoje mesmo. Estevão, lembra de Estevão? Quando Estevão estava sendo apedrejado, antes dele morrer, ele falou assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não foi vagar, ele não foi para o vazio existencial, ele não foi para o purgatório, nada disso. Foi para a presença de Deus. Hoje mesmo estará comigo. Estará com quem, gente? Com Jesus, com Deus. Estará comigo. Escute essa história. Diz que uma vez chegaram foi num velório. Foi num velório e chegou no velório e falou assim: olha, Deus console você. Você perdeu a sua esposa
Aí o cristão respondeu assim: eu não perdi. Eu não perdi. Porque você não perde nada quando você sabe onde aquela coisa está. E a minha esposa está com Cristo. Eu não perdi ela. Eu não perdi nada. Eu sei onde ele está. Sabe onde você põe uma joia? Você sabe onde aquela joia está. Você sabe onde colocou aquele bem que você gosta, que você guarda com carinho. Você sabe se está no seu armário, se está no seu guarda-roupa. Você não perdeu. A gente não perde onde a gente sabe onde está. Está bem guardado. Estará comigo, disse Jesus. E por último, ele disse aonde? No paraíso, irmãos, no céu. Eu vou falar sobre esse tema aqui na semana que vem. O que é o céu? Vou descrever esse lugar para vocês. Mas hoje eu só vou ficar aqui com algumas palavras que eu acho muito bonita, que falam sobre o céu, quando o apóstolo Paulo disse em Coríntios 2:9, que ele falou assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Irmãos, o céu é só beleza. A Bíblia diz que lá, você imagine um lugar onde fala que as ruas são de ouro, o lugar que você pisa é de ouro, imagine o resto. Essa é a esperança do cristão. Olha essa frase aqui, olha que bonita. Quando nascemos, você chora e o mundo se alegra. Já viu quando um bebê nasce, que ele faz e chora, e se não chora, a enfermeira lasca uma tapinha na bunda para chorar. Quando nascemos, você chora e o mundo se alegra. Quando a gente morre, escute bem, o mundo chora, mas você se alegra. O mundo chora, mas você se alegra. Por quê? Porque você agora está desfrutando da presença de Deus e de Cristo. Então, irmãos, para nós, não há desespero, não há gritaria, não há nada disso. Há saudade. Sim, saudade. E o que acontece com os mortos quando Cristo voltar? O que acontece com os mortos quando Cristo voltar? Por exemplo, se Cristo voltar, o que acontece com os que já morreram? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses 4,16, vamos lá? Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Irmãos, vamos falar uma coisa aqui que talvez você nunca ouviu falar, ou alguns já ouviram, que chama ressurreição. Cantamos hoje uma música aqui, que fala disso. Deus não está morto, né? Fala de ressurreição. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. O que é ressurreição? Há uma diferença entre ressurreição e reencarnação. É quase isso aqui, é quase uma aula hoje, né? Quase uma escola dominical. Porque o tema é importante. O tema traz dúvidas. E a igreja tem que ser orientada sobre o tema e o assunto. Reencarnação, o que é reencarnação? É quando a pessoa morre e ela reencarna em outro corpo. Isso a gente não acredita que é assim, porque a Bíblia não fala que é assim. Mas é uma doutrina ensinada sobre a morte. Reencarnação, ou seja, morreu Daniel, eu entro lá em outro corpo, agora eu chamo Rafael, depois eu morro, chamo Miguel, e assim eu vou reencarnando. Até chegar um dia que eu fui bem já evoluído. Isso na Bíblia não fala. A Bíblia fala ao contrário, que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. O que nós acreditamos, irmãos, é na ressurreição. O que é ressurreição? Eu vou tentar assim, ser bem didático com vocês. O assunto é difícil, o assunto é complexo. Eu vou tentar ser bem resumido para você entender.
Ressurreição é o seguinte: eu morro Daniel, e meu espírito está com Deus, está com Cristo. Quando Jesus voltar, está falando ali, olha lá, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoa a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. O meu corpo sai do túmulo e se encontra com o meu espírito, e eu continuo sendo Daniel a vida inteira, a mesma pessoa. Morro Daniel, ressuscito Daniel, e Daniel para a eternidade. Esse é o entendimento. As pessoas lá em Tessalonicenses, essa igreja de Paulo, fala, tirando as dúvidas. Aí você fala assim: ah, pastor, mas então eu não vou doar órgão, não vou doar meus órgãos, porque vai que eu vou ressuscitar sem olho. Imagine a cena aqui bonito, né? Sem olho, né? Não vai faltar um rim, pastor. Irmão, se você não doar, a terra vai comer. Não preocupa com isso não. O cristão pode doar órgão, com certeza. É uma atitude belíssima, a doação de órgãos. O que Paulo nos ensina em Coríntios capítulo 15 é que a ressurreição é um corpo novo, incorruptível, é um corpo glorioso, é um corpo espiritual, é algo, irmãos, que não podemos entender com a mente humana, mas que Deus pode fazer um milagre do nosso corpo. Isso chama ressurreição. O exemplo disso é o Jesus Cristo, gente. Foi cantado aqui. Paulo fala em Colossenses 1,18 que Jesus é o primogênito dos mortos. Foi cantado. Jesus, o que aconteceu aqui? Ele morreu. E ele o quê? Ressuscitou. O corpo dele ressuscitou. Não ficou lá na tumba. Não ficou no túmulo. E é interessante até quando ele aparece lá para os discípulos, né? Tem o tal do Tomé lá, que o Tomé não acreditava, né? E ele fala assim: ei Tomé, apalpa aqui, pega na minha mão, olha as feridas, as chagas. O texto fala isso: apalpai-me, vede as minhas mãos e os meus pés. Eles achavam que era um fantasma, né, Jesus, né? Irmãos, a ressurreição, diz o apóstolo Paulo, é a doutrina central da fé cristã. Ele chega a dizer: se Cristo não ressuscitou, e se a gente não ressuscitar, vã é a nossa fé. Porque quando a gente vence a morte foi vencida, irmãos, é o final da vitória completa. É aquilo que Deus tinha feito com Adão e Eva lá, que queria que eles vivessem eternamente. Então eu espero que vocês estejam entendendo. Então eu, Daniel, morri. Se eu já tivesse morrido, quando Jesus voltar, pastor, o meu avô morreu, meu pai morreu, meu tio, meu bisavô, se ele morreu em Cristo, Cristo volta, o espírito dele se encontra com o corpo, está lá, 1 Tessalonicenses 4,14, pois se cremos, Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Tem igrejas que ensinam que quando a gente morre, a gente fica dormindo. Então está dormindo lá. Nós não cremos assim, irmãos. Não cremos no sono da alma. Essa palavra dorme é um eufemismo. O que é eufemismo? Sabe quando você fala assim, o finado João? É uma palavra mais leve. Quando você vai num velório, o cara não está dormindo, mas é só um eufemismo. A Bíblia não fala que a gente está dormindo, a gente fala que a gente está com Cristo. O apóstolo Paulo fala isso várias vezes: partir e estar com Cristo, mas o nosso corpo está dormindo. É isso que ele fala. Então não entenda, não acha que essa palavra, os que dormem, é porque nós vamos ficar dormindo lá. Não é esse o ensino nas igrejas reformadas, irmão. Você está aqui na igreja presbiteriana? Entenda o entendimento bíblico das igrejas reformadas. A gente não está dormindo, não. O ladrão na cruz ouviu de Jesus: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Imagina, eu vou no velório, chego no velório e falo assim: ah, vocês estão com saudade do fulano, mas ele está dormindo.
Aí lá quando Jesus voltar, ele vai acordar. Não, não é isso não. Ele já está com Cristo. Já está com Cristo. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, menino Jesus, estará em sua companhia. Então, nós morremos, nós estamos com Deus ao encontro do corpo e do espírito, ao encontro. Isso chama-se ressurreição. Pastor, mas e se eu estiver vivo? Por exemplo, Jesus voltar hoje, eu estou vivo, o que acontece com os vivos quando Cristo voltar? Ou seja, se Jesus voltar hoje, olha o que diz o apóstolo Paulo: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, se nós tivermos o privilégio de ser a geração da volta de Cristo, se for a geração da segunda vinda de Cristo, nós não vamos passar pela morte. Nosso encontro já vai acontecer um milagre com o nosso corpo. O corpo mortal vai virar o imortal, e vai haver um arrebatamento, alguma coisa milagrosa, e encontramos com Cristo e céu eternamente. Esse é o entendimento, irmãos, das Escrituras Sagradas. Isso traz consolo para nós, porque a gente não fica desesperado, achando que nós vamos morrer, não vamos ficar onde. Não. E o destino dos ímpios? Ah, pastor, você falou aí dos que têm Cristo. E os sem Cristo? Vamos ler lá, João 5:29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Ou seja, irmãos, se você morreu com Cristo, vida eterna com Cristo. Se morreu sem Cristo, vida eterna sem Cristo. Se Cristo voltar hoje, você vai ser julgado, porque você não morreu ainda. Passou pelo tribunal de Cristo? Céu. Não passou? Inferno, irmão. Não tem outro caminho. Simples assim. Quer ver alguns versículos? Vamos ver. Mateus 16:27, vamos lá? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. E tem um outro texto que eu gosto também, Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. A Bíblia fala, irmãos, que quando Jesus voltar, a segunda vinda de Cristo, vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Pastor, mas eu já estava com Deus, eu morri, era cristão e já estava com Cristo. Irmãos, então, o seu veredito, escute bem, o seu veredito, vou explicar para vocês isso aqui, olha que essa frase vai ajudar. Na ressurreição se dará somente a confirmação. A confirmação, se já está com Cristo, continua com Cristo. E se morreu sem Cristo, já continua sem Cristo. Irmãos, não tem segunda chance. Não, pastor, porque eu estou esperando aí o Armagedon. Não, porque eu estou esperando aí o milênio. Não, porque, sabe aquele negócio de filme? Que volta Jesus, aí vai no seu avião caindo, e aí o pessoal com o número da besta na cabeça, e vai para lá, e vai para cá, e aí não pode comprar, não pode vender. O pessoal faz uns filmes, e faz umas confusão tão grande, que a gente está assim, achando assim, não, o que vai acontecer? Vamos aguardar um pouquinho mais, pastor, vai levando aí, né? Deixa a vida me levar. Jesus volta, leva os seus, e eu fico para a segunda turma. Irmãos, e se não houver a segunda turma? E se não houver a segunda chamada? E se o Apocalipse estivesse cumprindo já hoje? E se já estivermos vivendo esse milênio agora que fala Apocalipse, esses dias maus? Se o anticristo já estiver ativo aí, a gente não percebeu, você vai querer esperar para ver? Você vai querer achar que não, peraí, pastor, deixa Jesus voltar, e aí eu vou ter mais uma chance aí. Você vai esperar para isso? Irmãos, a Bíblia fala que Deus vai separar as virgens prudentes das virgens sensatas, do servo bom, do servo mau, as ovelhas dos bodes, os justos dos ímpios.
Pastor, e os que morreram antes da volta? É a última pergunta, eu encerro aqui. Pastor, os que morreram antes da volta de Cristo, irmãos, como eu já disse, morreu sem Cristo, é vida eterna sem Cristo. Olha, se você hoje morrer sem Cristo, seu destino já está selado. Ah, pastor, vai lá no velório, acende uma vela, faz uma oração poderosa, faz um negocinho lá para dar um jeito, irmãos. Não tem como. Os que morreram sem Cristo já estão sem Cristo. E na ressurreição do corpo deles, quando o espírito deles se encontrar com o corpo, é a continuidade da sua condenação. É assim que nós entendemos. Na ressurreição do corpo se dará confirmação. Gente, olha, eu sei que o assunto é difícil, eu sei que o assunto é complexo, mas eu acho importante a gente fazer esse esclarecimento, porque a igreja vai crescendo e nós vamos tendo várias correntes. Vem gente da Assembleia, vem gente não sei da onde, até de várias denominações. Mas o entendimento nosso na igreja reformada é o que eu acabei de explicar para vocês. Esse é o entendimento. Tem várias linhas, tem vários pensamentos, tem vários filmes. Nós preferimos na igreja presbiteriana trabalhar com o simples. Ou seja, esteja preparado. Preparado. Pode ser, irmãos, que amanhã seja tarde. Pode ser que amanhã você morra e não deu tempo de consertar. Ou pode ser que amanhã Jesus volte e não há segunda chance. Não há uma repescagem. Por que você vai esperar para ver? Você vai pagar para ver? O apóstolo Paulo encerra a carta de Tessalonicenses falando assim: consolai-vos com estas palavras. São dúvidas do futuro. Eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: diz que uma vez um menininho, um garotinho, perguntou para sua mãe: mamãe, o que acontece com a gente quando a gente morre? Mamãe, o que acontece com a gente quando a gente morre? A mamãe não soube, aquela hora a mãe não soube explicar. Achou muito difícil o assunto. Mas ela teve uma ideia. Ela falou assim: filho, às vezes você não dorme lá na sala, assistindo televisão, e quando você acorda, você está onde? No seu quarto, na sua cama. Por quê? Porque o seu pai pegou você no braço e colocou você na cama. Filho, da mesma forma, quando a gente morre, a gente acorda num novo mundo, num novo lugar, numa nova dimensão, e o papai do céu leva você para o quarto dele. Irmãos, nos consolamos com essas palavras. Estejamos preparados, estejamos prontos. Não aguarde repescagem, não aguarde segunda chance. Cristo pode voltar qualquer momento e temos que estar preparados. Amém?